Amém? 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quantos aqui têm permanecido no Senhor? E quantos têm andado como ele andou? Houve uma dúvida agora, né, irmãos? Pairou uma dúvida sobre alguns, né? Vamos orar? Pai amado e querido, nós rendemos graças a Ti porque é um privilégio, é uma oportunidade podermos compartilhar das verdades espirituais do Senhor. É um privilégio para nós podermos estar aqui e ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor que vai nos direcionar, que vai nos edificar em nome de Jesus. Amém? O tema dessa ministração é marcas de um verdadeiro cristão. Marcas de um verdadeiro cristão. E o texto que eu li para vocês de 1 João 2,6 diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O bispo falou um pouco aqui sobre a questão de nós fazermos mais a obra de Deus. Nós vamos entrar um pouco nessas questões. Na verdade, irmãos, o que nos define para a sociedade lá fora, quando nós tratamos de sociedade, comunidade, a sociedade e a comunidade ao mesmo tempo, eles têm um olhar para a igreja. Eles olham para a igreja. A sociedade, quando ela olha para nós, a igreja, eles nos enxergam de várias formas. Mas, quando nós falamos de igreja, é muito importante para a igreja orarmos, jejuarmos, pregarmos, adorarmos, estudarmos a palavra de Deus. Tudo isso é importante. Eu não estou desmerecendo essas coisas, porque cada uma tem a sua real importância. Mas para a sociedade lá fora, para uma sociedade carente, para uma sociedade sem direção, para uma sociedade corrompida, essa sociedade, ela espera muito mais de nós. Ela espera muito mais do que uma postura, ela espera muito mais do que um aspecto comportamental, ela espera muito mais do que um comportamento cristão, de orarmos, de jejuarmos, de estudarmos a palavra. Ela espera uma resposta muito além do comportamento cristão. A sociedade lá fora espera da igreja, de mim, de você que somos a igreja, ela espera de nós que nós venhamos, na verdade, praticar tudo aquilo que nós aplicamos aqui dentro. Todo o nosso investimento de estudo da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de discipulado, tudo isso só terá um resultado pleno nas nossas vidas se nós pegarmos tudo isso que Deus tem nos dado, todo dom, todo talento, toda graça, se nós pegarmos tudo isso e conectarmos lá fora na sociedade. Se nós conseguimos enxertar isso nessa sociedade lá fora, aí sim, a igreja estará cumprindo o pleno papel aqui na terra, o seu propósito aqui na terra, que vai muito além de um comportamento espiritual, mas de um resultado visível e que traga uma solução para a sociedade. E por isso eu entendo que Deus está levantando nesses dias um povo diferente, uma igreja diferente. Deus está levantando uma igreja convicta, não só dos seus valores internos, mas da aplicação desses valores externos lá fora. Por onde nós passarmos, aonde nós chegarmos, as pessoas vão conhecer a igreja, não porque sabem que lá é um lugar de oração e de adoração, não, as pessoas vão conhecer a igreja também, porque elas sabem que ali tem homens e mulheres que praticam a verdade, que não se corrompem com o mal e que praticam o bem. Isso será a igreja. Nós estamos vivendo momentos da volta de Cristo, que a igreja nesses dias vai ser um divisor de água para essa sociedade. A igreja vai ser um divisor de água. Nós seremos um divisor de água. E aqueles que entrarem pelo caminho da verdade, aqueles que entrarem pelo caminho das marcas de Cristo Jesus,
essa igreja irá fazer a diferença lá fora. Essa será a igreja que irá arrebanhar. Quando nós olhamos a televisão, não sei se você já percebeu, mas a própria Bíblia diz que existiria falsos profetas e falsos mestres. Às vezes nós ligamos a televisão e nós percebemos reportagens, falso médico, falso dentista, falso pastor, mas também existe o falso crente também. Nós estamos vivendo um período, irmãos, que uma pessoa, quando ela coloca o pé na igreja, no outro dia você pergunta para ela, ela já fala que é evangélica. Qual que é a sua religião? Eu sou evangélica. Há quanto tempo? Não, visitei ontem, eu me tornei evangélica. Eu sou católico. Há quanto tempo? Não, entrei ontem na igreja, fiz uma visita lá, agora eu sou católico. Cristão é aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, reconhece que Ele é o único Salvador da sua vida e nasce de novo. Declarar que é cristão não prova realmente que eu e você somos cristãos. O verdadeiro cristão deve ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes e agir como Cristo agiu. O verdadeiro cristão deve ter os mesmos sentimentos e atitudes que Jesus teve e deve agir como Ele agiu. O primeiro tópico aqui diz: Jesus andou fazendo o bem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Eu vou me deter em alguns tópicos mais, em outros menos. Atos 10, 38. Vamos ver a primeira marca de um verdadeiro cristão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo o que, irmãos? Que tipo de bem que Jesus fazia? Curando todos oprimidos do diabo, porque quem estava com Ele? Oh, aleluia, quantos ungidos do Senhor nós temos aqui. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha. A Bíblia fala que Jesus andou. Aqui nós temos o verbo andar, e andou está no passado, então significa que Ele andou, Ele já fez, Ele praticou. Se Ele praticou, é porque Ele quis deixar um exemplo para nós. Jesus, em todo o seu ministério, quando você olha a palavra de Deus, o ministério de Jesus, você não vai ver Jesus totalmente dentro de uma igreja, somente pregando, adorando, levantando as mãos. Você não vai ver Jesus na porta de uma igreja como um diácono, mas em boa parte você vai ver Jesus nas ruas, andando de um lado para o outro, fazendo bem, curando pessoas, ajudando pessoas, transformando a vida de pessoas. Havia momentos que Jesus estava no templo, havia momentos que Ele estava na sinagoga, mas boa parte do seu ministério foi um ministério fora, foi um ministério na rua. Boa parte do seu ministério foi para cumprir um propósito. A palavra andar simboliza estilo de vida. A palavra andar simboliza estilo de vida. Para nós cristãos, a primeira marca na vida de um cristão verdadeiro é que ele passa a sua vida fazendo o bem. Nós devemos fazer o bem. A igreja deve fazer o bem. Nós devemos fazer o bem, porque a palavra diz que nós temos que fazer o bem. A palavra diz que Jesus fez o bem também. Não que está aqui dentro, nós não estamos fazendo o bem, estamos fazendo, mas há um bem muito maior para nós fazermos lá fora. Esse é o propósito pelo qual você foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e libertar os oprimidos e cativos das mãos do inimigo. Esse é o papel da igreja nesses dias, irmãos. Nós estamos sendo chamados para isso nesses dias. Pregar as boas novas. Olha o ministério de Jesus, Ele fazia o bem, ajudando pessoas oprimidas pelo diabo. Como que essas pessoas eram oprimidas? De várias formas. Uma delas era o sistema romano da época, que oprimia as pessoas. O sistema político daquela época oprimia as pessoas. O sistema religioso daquela época oprimia as pessoas. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje as pessoas estão oprimidas.
O sistema oprime as pessoas hoje também, seja ele político, seja ele religioso, está oprimindo as pessoas também. E lá fora, no campo de batalha, no campo de guerra, além do campo de batalha e guerra da nossa mente, o campo de batalha físico lá fora, há muitas pessoas nessa condição, irmãos. E eu quero ler um texto com você, um versículo, para contextualizar esse versículo que eu acabei de ler com você. Se você quiser abrir, tudo bem, mas eu já vou ler aqui. Provérbios 31, versículo 8 diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja defensor de todos os desamparados. Igreja, há pessoas desamparadas lá fora, há pessoas lá fora que não têm voz ativa, há pessoas lá fora que não têm uma voz ativa nessa sociedade, há pessoas lá fora precisando de homens e mulheres de Deus como eu e você, para falar por elas, para gritar por elas, para levantar uma bandeira por elas. Há pessoas lá fora esperando homens e mulheres como eu e você para levantar uma bandeira por essas pessoas lá fora. Pessoas oprimidas, a palavra diz que o mundo jaz do maligno, pessoas estão dominadas pelo inimigo, pessoas sem forças, e a palavra de Deus diz: vós que estáis fortes, ajuda os que estão fracos. Mas nós temos que ter uma cosmovisão diferente da religião que nós vivemos hoje. Muito além de nos alimentarmos, nós temos que ter uma cosmovisão além das quatro paredes, além de nós mesmos enxergarmos o que Deus está propondo para nós lá fora. Você e eu fomos chamados para fazer o bem. Tiago, acho que 4,17 diz: se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, isso é pecado. Pecado. Vamos fazer o bem, igreja. A nossa igreja tem feito bem, nós temos aqui alguns projetos, gesto de amor, toque de amor. Nós temos outro projeto tremendo, realizando um sonho. Nós estamos copiando da Record, nós estamos copiando esses nomes tudo, o povo tudo. Está uma bênção, irmãos, está uma bênção. Mas eu quero dizer para você, eu quero desmembrar agora, eu quero que você seja um agente social dentro da igreja. Há duas formas de nós fazermos o bem: de forma coletiva e de forma individual. De forma coletiva é quando a igreja faz, porque se a igreja faz, automaticamente você também está inserido nisso, amém? Mas sabe em que o Espírito Santo está desafiando a mim e a você nessa noite? Vamos fazer a obra social de uma forma individual também, irmãos. Não vamos ficar esperando pela igreja, não vamos ficar esperando por liderança, irmãos. Vamos agir cada um. Procure lá no seu vizinho, provavelmente tem uma lâmpada para trocar, provavelmente tem uma fechadura para arrumar. Use a sua profissão para ser bênção na vida de alguém, irmão. Use o seu talento para ser bênção na vida de alguém. Use, vamos ser bênção na vida uns dos outros. Afinal de contas, que sentido tem os talentos e os dons que Deus deu a mim, se nós não usarmos isso em prol das outras pessoas? Não tem sentido nenhum, irmãos. Ah, Deus me deu um dom tremendo e poderoso, Deus me deu um dom de fazer isso. E aí, você está fazendo o que com esse dom? Se esse dom não serve para abençoar outra pessoa, irmãos. Vamos usar os nossos dons, vamos erguer as nossas vozes esses dias na nossa célula, vamos crer por alguém, vamos ser uma voz ativa na vida de alguém lá na célula. Quando você perceber lá na sua célula alguém que está sendo oprimido pelo diabo, você vai chegar e vai dizer: aqui não, Satanás. Tem alguém que vai interceder por essa pessoa, tem alguém que vai comprar essa ideia por essa pessoa. Eu vou crer nisso, eu vou jejuar por ela, eu vou acreditar por ela, eu vou interceder, eu vou fazer o bem por essa pessoa. Essa pessoa não vai ficar à mercê das suas mãos, não, inimigo. Eu vou lutar, eu vou acreditar por ela. Aleluia, glória a Deus. Tessalonicenses 3, versículo 13: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Faça o bem, meu irmão. Faça o bem lá no seu trabalho. Fazer o bem é coisa simples, irmãos. Fazer o bem é ajudar alguém a atravessar a rua. Fazer o bem é capinar um lote para alguém. Fazer o bem é dar um abraço em alguém. Fazer o bem é parar e dar uma atenção para o idoso e conversar com ele 10 minutos. Eu não estou falando que você tem que dar fortunas de dinheiro, eu estou falando de coisas simples, irmãos. É isso que a sociedade está esperando da igreja, é isso que a sociedade está esperando de nós, que nós venhamos fazer o bem, que por onde nós passarmos as pessoas olhem e falam assim: esse povo é de Deus, eita povo lindo.
É esse povo cristão. Eu contei de manhã aqui uma senhora lá perto de casa, e eu tenho tentado toda semana fazer o bem de alguma forma, irmãos, com coisas simples. E ontem eu vinha passando com uma sacolinha de pão numa pressa, aí ela me chamou, e quando ela me chamou, eu falei assim: agora eu vou dar atenção para ela. Ah, irmãos, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. O pouco que eu conversei com ele, com aquela senhora, eu consegui tirar tanta coisa, tanto sofrimento, tanta opressão da vida dela conversando com ela. Faça o bem, amém, irmãos? Glória a Deus. Precisamos fazer o bem. Lá em João capítulo 5, versículo 7, diz assim: disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha nesse tanque. Todas as vezes que eu tento entrar nesse tanque, vem outro e entra antes de mim. Olha só, irmãos, olha o papel da igreja aqui, irmãos. Ele chega para Jesus: Senhor, todas as vezes que eu quero entrar nesse tanque, eu tenho vontade de entrar, mas eu não dou conta, e eu não tenho o quê? 2016, isso vai cair por terra nessa igreja, porque todo mundo vai ter um discipulador, todo mundo vai ter um líder para ajudar. Nesse ano agora, irmãos, em nome de Jesus, todo mundo vai ter um pastor para te ajudar, vai ter alguém para ajudar você, aleluia. Mas deixa eu te dizer, querido, quantas pessoas estão lá fora nessa situação? Está faltando um emprego para ele, mas está faltando alguém para ir lá e ajudar ele a chegar nesse emprego. Quantas pessoas precisam de um casamento restaurado, mas está precisando de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, com um casamento abençoado igual o seu, para ir lá e servir de instrumento e ferramenta para levar essa pessoa também, irmãos. O Espírito Santo está à procura de nós esses dias, irmãos. O Espírito Santo está à procura de nós. Use a sua vida para ser bênção na vida de alguém. Quantas pessoas estão na beira do tanque morrendo, irmãos, porque não tem ninguém? Na verdade, o que ele queria dizer para Jesus: eu estou aqui há tanto tempo, tantas pessoas passam por mim, tantas pessoas até passam por cima de mim, mas ninguém nunca se interessou em me ajudar. Mas chegou aquele que estava cheio do Espírito Santo de Deus, e que Deus era com ele, e que ele fazia o bem. Quando você é um homem cheio do Espírito Santo, quando você é cheio de Deus, você não consegue passar despercebido diante das situações. Você para. Esse ano será o ano em que nós vamos colocar muitas pessoas no tanque de Betesda, amém? Muitas pessoas. Ninguém do nosso lado vai ficar desassistido, ninguém na nossa cela vai ficar desassistido, ninguém na nossa casa vai ficar desassistido, porque o Senhor vai levantar você, vai levantar a mim como um diferencial nesses dias, e as pessoas verão, todo olho verão o que é a igreja de Cristo Jesus, que a igreja é muito mais do que um povo que ora e adora, mas é um povo prático, é um povo que pratica a palavra de Deus. É um povo que pega tudo que lhe é ensinado e coloca em prática, em prol da vida uns dos outros. Não teria sentido, irmãos. Quanto Deus tem te abençoado. Não teria sentido algum se nós não usássemos isso. Hoje eu uso todos os meus recursos, irmãos, pela obra de Deus. Eu uso o meu carro, eu uso o meu tempo, eu e a minha esposa, nós nos entregamos totalmente para isso. São 15 anos envolvidos com isso. E eu estou determinado nisso que eu estou fazendo. E a maior alegria do meu coração é quando eu chego nessas cidadezinhas do interior, eu entro naquelas casinhas simples, de chão batido, casas simples, pessoas humildes, pessoas simples. E eu não chego lá como um bacharel em teologia. Não, eu chego lá como um homem de Deus que quer fazer o bem. O bem. O bem. Nós precisamos querer fazer o bem. Mas ao mesmo tempo nós fazemos o mal. Queremos pagar o mal com o mal. Queremos ferir com as mesmas flechas que nos feriram. Isso não é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, irmãos. Vamos deixar o bem manifestar através de nós. Não deixe, irmãos. Quantas coisas na nossa casa, tem coisa dentro da sua casa que está perdendo. Tem coisa na sua casa que está perdendo, você nunca vai usar. Levante a sua célula essa semana. Fala: essa semana a nossa célula vai levantar calçado e roupa, e nós vamos lá no setor tal, lá naquelas casinhas de lona, nós vamos levar lá e entregar para aquele povo lá. Faça isso. Faça isso.
Deixa comida perder na sua casa, não. Não deixa comida perder na sua casa. Reúne comida, reúne a sua célula essa semana. Não só essa semana, é daqui até a vinda de Cristo Jesus. Vamos fazer isso, vamos ser uma igreja diferente. Pega a sua célula, compra uma lata de tinta, entra na casa de uma senhora e faz: nós vamos pintar a casinha da senhora todinha. E pode me chamar que eu sou pintor, eu pinto também, eu ajudo também. Vamos fazer isso. Pega a sua célula. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar os de casa, os de fora também. Porque na verdade é os de fora que nós temos que alcançar. Vamos fazer isso. Mobilize a sua célula, irmãos. Mobilize, líder de célula, mobilize a sua célula essa semana, semana que vem. Não pare de mobilizar a sua célula. Pode colocar no Facebook, Instagram, Twitter, coloca em tudo. Nossa célula é uma célula operante. Coloca. Faça a diferença. Pergunte na sua célula: o que você tem? Alguém aqui que está precisando de algo aqui? Sim, eu estou precisando de fralda. Na próxima quarta-feira toda a célula vai trazer fralda para essa irmã aqui. Vai ser uma bênção, aleluia, glória a Deus. Vamos nos mobilizar, irmãos. As pessoas aí, ó, fala Deus, aleluia, a irmã está precisando de fralda. É muito fácil, irmãos, terminar a célula. Pegue na mão uns dos outros. Vamos fazer a oração da provisão. Pai amado e eterno, Tu sabes que nós não temos nada, mas Tu és soberano e pode gerar a provisão vinda lá direto do trono do escritório do bispo Timóteo, aleluia. Vai funcionar não, irmãos. Vamos nos mobilizar. Você mexe com salgado, abençoa com salgado. Você mexe com roupa, abençoa com roupa. Mexe com verdura, abençoa com verdura. Você mexe com roupa, costura a roupa de alguém. Ajude alguém, irmãos. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você já foi edificado já? Glória a Deus. Se parasse aqui, eu sei que você já tinha sido abençoado e a gente já podia terminar a palavra, amém? Outra característica interessante, outra marca poderosa na vida de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Tirar um pouco do que você tem nunca vai deixar você mais pobre. Muito pelo contrário. Quanto mais você faz do reino de Deus, mais abençoado você é. Quem lembra de Noé? Noé fez uma arca para... Alguém sabe responder? E aí? Noé fez uma arca para quem? Para quem que foi a arca, irmãos? Quem pediu ele para fazer a arca? Noé fez uma arca para... Ele fez uma arca para Deus. E a arca serviu para quem? Pegou aí? Quando você faz algo para Deus, esse algo que você fez para Deus, na verdade, está sendo bênção para você. Faça isso, amém? Faça isso. Nós estamos tendo uma carência de cesta básica aqui na igreja, irmãos. Aumentou o número de pessoas precisando de cesta básica aqui na igreja. Faça um desafio você. Eu quero nos próximos 2 meses para frente, eu quero fazer um desafio pessoal meu, de todo mês dar uma cesta aqui na igreja. Deixa eu falar para você, você que está sendo bem sucedido, você que Deus tem te abençoado de tal maneira que você já não sabe onde guarda mais dinheiro, colchão já não cabe mais, travesseiro não cabe mais, seu travesseiro está tão macio de tanto dinheiro que está guardado dentro dele. Cuidado, irmão, se uma hora pegar fogo você fica pobre. Deixa eu dizer algo para você. Coloque no seu coração, fala: não, todo mês eu quero dar uma cesta para a igreja. Imagina, bispo, uma igreja desse tamanho. Se 50 pessoas decidirem aqui nessa noite no seu coração de todo mês dar uma cesta para a igreja, não vai ficar ninguém. Eu fico triste, irmãos, porque às vezes vêm umas senhoras aqui na igreja buscar cesta e elas vêm de mão vazia e voltam de mão vazia. Isso é triste, irmãos. Isso é dolorido para nós, uma igreja com quase 1000 pessoas. Mas se nós entendermos o propósito de fazer o bem nessa noite, tudo vai ser diferente, amém? Coloque isso no seu coração, amém? Uma cesta, 40, 50, 60 reais, 30, eu não sei. Mas o pouco que você ofertar, você pode ter certeza, Deus vai multiplicar lá no seu trabalho. Você que é autônomo, deixa eu falar para você, autônomo, abençoa a obra de Deus, que Deus vai te abençoar lá no seu serviço. Quem mexe com salão, Ivone, levanta a mão, aleluia. Você arruma um cabelo, vai arrumar 5 em nome de Jesus.
Quem é pedreiro, se pega um serviço, vai pegar 2, 3. Quem mexe com restaurante aqui, meu irmão, se entrava 20, vai entrar 40, 50 clientes, porque Deus não deixa ninguém na mão, Deus não engana ninguém, Deus não passa ninguém para trás, porque Deus é justo, e quando Deus vê que você está abençoando a obra de Deus, o reino de Deus, Deus abençoa você também, amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém? Aperte o cinto de segurança na cadeira agora. Aperte o cinto de segurança agora, vamos decolar. Passageiros com destino ao céu, coloquem o cinto. Plim, plim. Abriu a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 46. Portadores de ficha laranja à minha direita. Então vamos lá. João 8,46 diz assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não crê em mim? Olha o que Jesus falou. Por que vocês estão querendo me acusar de alguma coisa? Se eu falo a verdade, por que vocês estão querendo me acusar? Diga: a marca de um verdadeiro cristão é que ele tem uma vida irrepreensível. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus tinha autoridade para falar com os fariseus, sabe por quê? Porque a vida de Jesus, Pedro, era uma vida irrepreensível. Essa é uma marca que tem que estar sobre nós, irmãos. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que nós temos que ser o ápice da perfeição, não é isso. Mas eu quero dizer que nós, como cristãos, temos que ser modelo para essa geração, irmãos. Nós temos que ser modelo, nós temos que ser irrepreensíveis. Nós estamos vivendo um contexto hoje, irmãos, tão delicado, que nós, a igreja, estamos tendo dificuldade de falar de Deus, porque quando nós vamos falar de Deus para as pessoas olham para nós e usam, mas quem é você para falar tal coisa? As nossas casas, a nossa família está sendo varrida por um sentimento de decepção, porque a nossa família olha para nós e diz: mas quem é você para querer chamar atenção aqui, se nem você na verdade cumpre com o seu papel de cristão? Ou seja, Jesus diz: olha, o que vocês têm para me acusar? Vocês não têm nada para me acusar, porque o que eu falo é a verdade. Eu digo para você: será que o que eu tenho falado e você tem falado, será que é uma verdade? Mais vale uma verdade contada do que uma mentira ocultada, irmãos. Nós precisamos entender que nós devemos ter essa marca de uma vida irrepreensível. Se você perguntar agora, irmãos, com toda sinceridade, se você olhar para a sua esposa e vice-versa, isso vai te chocar o que eu vou dizer. Mas se nós olharmos um para o outro, na maioria das vezes nós vamos perceber que nós não somos 100% daquilo que nós somos aqui dentro. Ela sabe disso, ela é sua mulher, ela sabe. Ela sabe que você não é tudo isso que você faz aqui dentro. Ela sabe, ela é casada com você. Sua esposa também sabe, meu irmão, que você não é esse cara que você é aqui dentro, porque ela convive com você. E aí o que acontece? Seus filhos respeitam você porque você tem um caráter irrepreensível ou porque você é apenas o pai? Os funcionários da empresa respeitam você porque você é o chefe ou porque você tem um caráter irrepreensível? Nós devemos ter o caráter irrepreensível, irmãos. Por inúmeras vezes vieram, irmãos, pessoas de fora, aqui na nossa igreja, atrás do bispo Timóteo, sabe o quê? Um membro da sua igreja fez um serviço lá e não terminou. Um membro da sua igreja pegou um dinheiro emprestado e não me pagou. Um membro da sua igreja roubou isso. Um membro da igreja fez aquilo. Irmãos, diante da lei, da justiça dos homens, a igreja não tem nenhuma responsabilidade
com estas coisas. Nós temos uma ata, e na nossa ata ela preserva isso. Nós não temos responsabilidade nenhuma com erros de irmãos lá fora, mas é vergonhoso para nós saber que nós estamos convivendo num período, num mundo onde nós estamos com a igreja, onde muitos ainda têm um caráter irrepreensível. Isso é triste, irmãos. Mas eu quero falar de 2 versículos que pode mudar esse contexto na minha vida e na sua vida. O primeiro está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, fugimos agora de todo o embaraço. Sabe por que Jesus fazia o bem? Jesus não tinha uma vida embaraçada. Sabe quem é o líder que cresce? O líder que não tem uma vida embaraçada. Sabe qual é o casamento que cresce? Casamento que não tem uma vida embaraçada. Pessoas que crescem são pessoas que não têm uma vida embaraçada. Meu irmão, desembaraça a sua vida. Eu já desembaracei minha vida, e olha que de vez em quando aparecem alguns embaraços e tem que desembaraçar. Desembaraça a tua vida. Deixa Deus te ajudar a desembaraçar a sua vida, meu irmão. Nós temos que ter uma vida desembaraçada para que nós corramos a corrida pela qual nos foi proposta em Cristo Jesus. A igreja da vinda de Cristo, ela é uma igreja sem mancha, sem mágoa, irmãos, sem mácula. E é nesse período que o divisor de água vai aparecer entre o joio e o trigo. É nesse momento que vai se revelar a igreja do joio e a igreja do trigo. É nesse momento, irmãos, aonde os verdadeiros vão aparecer através das suas atitudes, das suas posturas. Não podemos ter uma vida embaraçada. A vida embaraçada nos permite adorar, a vida embaraçada nos permite estudar a Bíblia, a vida embaraçada nos permite frequentar culto, mas a vida embaraçada não vai nos permitir mostrar quem nós somos lá fora para essa sociedade. Não vai ter como, porque mais cedo ou mais tarde isso não vai dar certo. Outra coisa, no caráter irrepreensível, 2 Coríntios 8, 21. Paulo diz: olha, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Outra característica de um cristão irrepreensível: ele é honesto. Você tem sido honesto, irmão? A gente fala muito, o governo a corrupção está grande demais, mas às vezes dentro da igreja nós estamos sendo corruptos também. Nós estamos corrompendo o nosso coração com o coração de Deus também. Você é honesto, irmão? Você coloca o dinheiro certinho lá no caixa da empresa? As notas fiscal lá do seu negócio é tudo certinho? Você paga os impostos certinho? Ou você está passando a perna no governo? Paulo diz: olha, nós estamos sendo corretos não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Você é honesto, irmão? Você é honesta, minha irmã? A honestidade faz parte da sua vida? Ou você é daquele que passa, vê um cego pedindo esmola, ao invés de colocar, tira o que está dentro da vasilhinha dele? Tem uma de 50 aqui. A Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará, irmãos. Eu me lembro da experiência que eu tive aqui. O bispo teve essa experiência também. Um casal chegou aqui na frente, aqui na semana Shekinah, falou assim: pastor, eu e a minha esposa vamos viajar, nós estamos com uma semeadura aqui, e gostaria que o pastor orasse. Aí eu orei. Quando eu terminei de orar, ele me entregou a semeadura, falou assim: no dia da semeadura o pastor entrega para nós. Falei: amém. Quando eu olhei o valor, 1.500. Eu não tinha 10 reais no bolso. Aí eu pensei: não tentarás, Senhor teu Deus. Cheguei lá em casa e falei para minha esposa: está vendo o tanto que a nossa responsabilidade como homem de Deus e mulher de Deus é muito grande? Se eu gastar esse dinheiro, o Abel nunca vai saber disso, o bispo nunca vai saber disso, mas aquele que é o guarda que não dorme, ele saberá o que eu fiz com esse dinheiro. Deus sabe, meu irmão, o que você tem feito de certo e de errado. Ele sabe.
Sabe o que eu fiz? Guardei aquele dinheiro. No dia da semeadura eu cheguei aqui, eu nem coloquei ele dentro daquele saco. Eu fiquei com medo dele cair de cabeça para baixo, o dinheiro sumir, o negócio não dá certo. Chamei o pastor Abel lá fora. Eu falei: pastor Abel, aconteceu isso, está aqui essa semeadura, em nome de Jesus, leva, está nas suas mãos. E eu olhei para o pastor nos olhos dele. Pensa num homem certo, multiplica por 5, é o pastor Abel. Eu falei assim: está nas suas mãos, pastor. Com aquela cara, sabe? Está nas suas mãos, pastor. Deixa eu te contar um segredo. Deus está provando muitas pessoas aqui nesses dias, e você não está entendendo. Nossa, está tão fácil. Não está fácil, é uma prova de Deus para a sua vida, e você não está passando. Meu Deus, eu acho que é de Deus. Esse aqui está morrendo. É de Deus. É de Deus esse negócio. Não é de Deus, meu irmão. É uma prova para provar a sua honestidade, meu irmão. Meu Deus, essa pessoa deixou esse celular no banco aqui. Eu vou dar 5 minutos em oração. Se não aparecer, é porque é de Deus. Aí passa os 5 minutos, ninguém ligou, já abre, em nome de Jesus, chip do inferno, sai desse celular agora. A palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor de coração puro e de mãos limpas. Seja honesto, irmãos. Eu aprendi com meu pai, que já é falecido. Eu levo um prejuízo, mas eu não vou corromper a minha honestidade no trabalho. Meu irmão, leve um prejuízo, mas não seja desonesto. Cumpra com as suas obrigações, e Deus vai cumprir com as obrigações com você também, amém? Quero convidar você para ser um parceiro missionário conosco, amém? A Bíblia fala em Mateus 9,36: tendo Jesus olhado as multidões, se compadeceu e teve compaixão delas. Eu quero desafiar você nesses dias, irmãos, a ter um coração de compaixão, como eu, o bispo, a minha esposa está tendo nesses dias. Compaixão é se colocar no lugar do outro, irmãos. Compaixão é cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou nessa terra. Seja um parceiro missionário conosco. Nós abrimos a igreja de Nova Veneza. Lá nós temos o pastor e a pastora que vão ser consagrados, talvez esse mês ou o mês que vem. Eles estão ali dando a vida deles naquela igreja. Nesse exato momento o culto deles está começando lá, mas eles ainda não recebem nenhum salário por parte da igreja, irmãos. Eles estão lá ofertando o tempo deles. Eu quero convidar você, todas as vezes que você pegar seu cartão de dízimo, que você for colocar o seu dízimo, você vai perceber que tem uma ficha missionária lá dentro. Aí você vai nos ajudar, irmãos. Você vai ser um parceiro missionário, para nós pagarmos os salários desses pastores, aluguéis dessas igrejas, né? Nós já temos sido tão abençoados, pessoas têm nos ajudado, ajudando a abrir igreja, pagando aluguel de igreja. Mas nós precisamos muito mais, irmãos. Nós precisamos de mais parceiros, amém? Se você tirar 10 reais, 20 reais, você que talvez aí tem uma pequena empresa, talvez você que tem um valor em salário satisfatório, que possa dar um valor a mais, fique à vontade, isso é voluntário. Mas se todos nós, irmãos, cada um fizer a sua parte, nós vamos abrir mais igreja, amém, irmãos? Nós vamos abrir mais igreja. Eu fico tão feliz. Domingo o pastor mandou a foto para mim da igreja lá, 20 e poucas pessoas no culto. Eu falei: glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos lá, Marcão, nós vamos lá. Esse mês agora nós vamos lá, vou lá ministrar uma palavra, vou levar você, o pessoal do louvor, amém? Você que quer fazer uma visita lá, vai também, oferte na vida daquela igreja lá, amém, irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero falar de outra característica do verdadeiro cristão. Ele não vê a adversidade como um castigo de Deus, e sim como uma oportunidade para o seu crescimento. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Irmãos, nós temos que entender algumas coisas. A intenção de Deus não é castigar ninguém. O cristão verdadeiro, o cristão sólido, ele entende que na adversidade vem o crescimento.
A adversidade, na verdade, irmãos, ela é uma espécie de um trampolim, para que você possa saltar muito além dos seus sonhos, muito além das suas expectativas. Mas as pessoas confundem. As pessoas, elas acham que quando elas entram no momento de adversidade, é um castigo de Deus. Não, não é bem assim. Pode ser que você está enfrentando uma adversidade nesses dias. Pode ser que você está passando por um momento difícil, seja financeiro, seja familiar, eu não sei. Mas você tem que ter o mesmo pensamento que Jó teve. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, irá me abençoar, irá mudar a minha história. Não há adversidade, meu irmão, que Deus não possa fazer sobre a sua vida. Talvez tudo está conspirando contra você nesses dias. Talvez tudo está conspirando contra você. Você olha de um lado, não tem saída. Você olha do outro, não tem saída. Olha para a esquerda, olha para trás. E quando você olha para os quatro cantos e não há saída, aí nós temos que olhar para o salmo, que eu não lembro agora qual salmo que é. Eu olho para o alto, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro. Se você já olhou de todos os lados e não tem saída, significa que agora você tem que olhar para o alto, de onde vem o meu e o seu socorro. Há poucos dias agora eu conversava com o meu sogro, e umas nuvens fortes estavam aqui nessa região, estava bem escuro as nuvens, e de repente começou a vir um vento muito forte, e eu falei para o meu sogro: o meu medo não é da chuva, o meu medo é dessas tempestades, esses ventos fortes que vêm, esses que é o perigoso. Aí meu sogro falou assim: não, você está enganado, às vezes não. Os ventos fortes, as tempestades fortes, às vezes elas vêm para carregar para longe as nuvens de chuva. E é verdade. E é aqui que eu profetizo na sua vida. Virá um vento do norte, do sul, do leste, do oeste, de cima, de baixo, dos quatro cantos. Virá uma tempestade, um vento vindo da parte de Deus sobre a sua vida, e vai soprar para bem longe algumas nuvens que estavam sobre a sua vida, meu irmão. E quando a nuvem escura sai, o que é que nós enxergamos? A luz do sol. Sabe o que isso significa? O sol da justiça vai brilhar para mim e para você nesses dias, irmãos. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Enxergue a adversidade dessa forma, irmãos. Muitas pessoas, quando passam por adversidade, confundem perdão e consequência. Não confunda perdão e consequência, irmãos. Perdão é uma coisa, consequência é outra. Muitas pessoas estão enfrentando uma adversidade nesses dias, mas é porque ainda não tiveram a revelação, o entendimento. Eu já pedi perdão para Deus, eu já perdoei essa pessoa me perdoou, eu já pedi perdão, mas eu não sei o que está acontecendo, a minha vida ainda continua um embaraço, a minha vida ainda continua um problema ainda. Eu já liberei perdão, eu fui na igreja, o irmão falou para me perdoar, que era só eu perdoar que o céu ia abrir. Realmente o céu abriu. É só eu perdoar, os irmãos pregam, falam que quando a gente perdoa o céu se abre. Eu já perdoei, o céu abriu. Você só não entendeu uma coisa: Deus perdoa pecado, Deus apaga os seus pecados, mas Deus não apaga as consequências do meu pecado e do seu pecado. Deus perdoa pecado, mas as consequências ficam. Eu ouvi um pregador falando que nesses dias agora, Bispo Ronaldo falou que, eu achei fora do país, agora surgiu um novo pregador agora, Bispo Timóteo. Surgiu um pregador novo, e ele falou que ele está debaixo de um manto, ele está debaixo de uma unção, e a unção dele é o seguinte, essa é a unção dele. Ele pega um pano, um manto, chama as pessoas e fala assim: quem aqui tem memórias de fracasso? Quem aqui tem memórias difíceis? Todo mundo levanta a mão. Eu. Vem aqui que agora eu tenho uma unção que vai apagar a sua memória. Uau! Aí ele chama as pessoas, ele pega o manto, joga por cima das pessoas, tira das pessoas, e as pessoas apagam a memória. É um baita de um charlatão. Isso nunca aconteceu, isso nunca acontecerá. Deus, quando Ele perdoa a mim e a você, o que Ele faz é derramar graça para eu e você saber lidarmos com as feridas e os traumas do passado.
Os erros ficam armazenados na nossa cabeça. Você vai lembrar deles a vida toda. Você vai lembrar com quem errou, aonde errou, como errou. Isso nunca vai sumir da sua cabeça, porque Deus não dá amnésia para ninguém não, irmãos. Ai, pastor, ora comigo, eu quero a unção da amnésia. É que a só deu uma paulada na sua cabeça. Pum! Ai, pastor, lá na minha célula, assim, eu queria que os irmãos orassem na célula, porque assim, eu estou num sofrimento tão grande, pastor. Essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que tinha um cheque. Eu tinha um cheque correndo atrás de mim. Ai, um cheque grandão correndo atrás de mim. Pastor, essa noite eu sonhei com um cara com a arma correndo atrás de mim. Irmão, entenda uma coisa: consequência de erro e pecado demora dias, meses, anos para você vencer ela. Meses e anos. Já viu aquelas pessoas envolvidas com droga, aí converte, uma semana depois leva um tiro e morre? Já viu isso, Marlon? Sabe o que as pessoas falam? Meu Deus, era um menino de Deus, converteu domingo na igreja. Mas a consequência dos seus atos estão vindo com ele, ó. E vai seguir ele, irmãos. Então, a boa parte das adversidades que você está enfrentando ainda é sombra das consequências das suas decisões erradas. E não tem oração para isso não, irmãos. Só tem uma oração para isso: Senhor, me dá graça para quando eu lembrar desses pensamentos eu venha conseguir sobreviver. Senhor, me dá graça. É a graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E para terminar, quero falar de um último tópico aqui. João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar e vida em abundância. Irmãos, a maior marca de um cristão é que ele tem que ter uma vida em abundância. Amém, irmãos? Você tem vivido uma vida de abundância nesses dias? Esses dias eu perguntei para o irmão: e aí, irmão, está vivendo uma vida de abundância? Estou vivendo uma vida de abundância de problemas, pastor. Aí eu falei para ele assim: então esse não foi Deus que te deu não. Então esse aí não foi Deus que te deu não. Não vem da parte dele não. Irmãos, o que nós temos mostrado para as pessoas lá fora? Quando uma pessoa olha para mim e para você, e nós falamos de cristianismo, o que essas pessoas pensam? O cristão deve viver uma vida de abundância, irmãos. Tem que ter abundância de paz na sua casa. Tem que ter abundância de alegria na sua casa. Ser pobre não é ser porco não, irmão. Ser pobre não é ser indecente não. Ser pobre não é ser burro não, irmãos. O cristão, a marca de um cristão é que ele vive uma vida de abundância, porque Jesus diz: eu vos dei vida e vida em abundância. Mas as pessoas olham para nós e veem em nós uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida de lamúria, uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. É só reclamando. Aí quem está do lado de fora olha para nós e fala: vixe, você está doido, já estou com tanto problema. Se eu entrar nesse negócio, as coisas vão piorar mais ainda. Essa noite a abundância de Deus tem que entrar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Vamos deixar para trás todo embaraço. Vamos deixar para trás tudo que nos impede, tudo que nos compromete. Eu já fui um homem comprometido. Eu já fui um homem embaraçado, eu sei do que eu estou falando. Um homem, quando está errado em uma área, ele não dá conta de fazer nada certo nas outras áreas, porque uma área compromete as outras 10. Compromete as outras 10. Nós temos que ser uma vida abundante, irmãos. Nós temos que chegar nos nossos familiares sorrindo, alegre, com um sorriso no rosto. Glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso.
Deus fazendo. Nós temos que chegar no trabalho, glória a Deus, o patrão já olha e fala assim: essa semana vai ser ruim. Fala assim: ai, por terra os inimigos de Deus. Vai ser bênção, patrão, essa semana vai ser bênção, viu? Agora o cara chega na empresa, o patrão é o crente, é o primeiro a falar: essa semana vai ser uma porcaria, essa semana não vai dar nada. A boca fala que o coração está cheio. Mude o seu vocabulário e sua vida vai mudar. Tenha uma vida de abundância. E para concluir, ter uma vida firmada na rocha. Sua vida nesses dias está firmada em quê, irmãos? No seu intelecto? No seu emprego? Na sua inteligência? Nas suas habilidades? Nos seus estudos? Nada disso é capaz de suportar no dia dos ventos fortes. Só há um lugar que nós podemos segurar, e esse lugar não se arranca, não se abala: Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. E eu vou profetizar 3 versículos na sua vida agora. 3 versículos. Salmo 37, versículo 5 é o primeiro que eu quero profetizar na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá por você. Segundo versículo que eu quero profetizar na sua vida, Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Terceiro versículo que eu profetizo na sua vida, e esse você já pode ficar de pé. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece firmes para sempre. A luz para os povos da Vila Pedroso vai ser conhecida no Concórdia, no Oliveira, no Canedo, nessa Goiânia, em todos os lugares. Por onde você passar, as pessoas vão saber o que é a luz para os povos. Por onde você passar, as pessoas vão saber o que é o Deus vivo e poderoso. Porque nós vamos entrar por um novo caminho nesses dias, irmãos. O caminho da prática. O caminho de fazer o bem sem olhar a... Levante suas mãos, comece a fazer a sua oração.